Hoje nós vamos falar de Taesa. O presidente da Taesa fez declarações que são importantes para você que é acionista ou quem sabe queira se tornar acionista e a gente vai comentar no vídeo de hoje. Mas antes, já dá aquele joinha, se inscreve no canal e me fala, você tem ações da Taesa? Por quê? Eu acho que você vai se surpreender com o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos lá, Edu, o que você preparou pra gente? Bom, basicamente o que aconteceu com a Taesa nesses últimos dias foi que ela meio que jogou a toalha ali, ela falou que não vai participar de um leilão da ANEEL, que tá para rolar no finzinho desse mês de março, ali no dia 28. Isso meio que mostra que a empresa tá numa certa sinuca de bico ali para gerir o seu caixa. Isso porque a gente sabe que ela precisa investir em alguns projetos e ao mesmo tempo ela poderia usar esse caixa para pagar dividendos. Então ela tá meio com a corda no pescoço com o que ela pode fazer com o seu caixa, né? E o próprio presidente da Taesa, como o Thiago falou aqui, né, que deu declarações, ele justificou, né, ele falou que ela não vai participar desse leilão por conta de questões de endividamento. E eu queria te perguntar, Thiago, o que dá pra gente tirar de saldo disso, assim, dessa situação toda? O que dá pra gente ler com essas declarações do presidente da Taesa e como que isso evidencia a situação que a companhia está hoje, né? Edu, a gente acompanha a Taesa faz muito tempo aqui na Suno. A gente chegou a indicar ela durante anos e os papéis dela se valorizaram ao longo desses anos. Ela pagou ótimos dividendos. Os ativos que a Taesa tem são muito bons. Isso é fundamental que todo mundo tenha em mente na hora que a gente fala de Taesa. Qual é o desafio que a empresa tem? Eu diria que o principal desafio é como aumentar o prazo médio das concessões, que hoje é por volta ali de 7 anos. Se a empresa não fizer nada, daqui 7 anos a receita dela vai cair quase que completamente e os investidores vão ficar sem os dividendos. Agora, isso é Taesa. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, Edu, são os investidores da Taesa. Eu percebo que muitos deles compraram as ações somente olhando os dividendos e eu acho que isso é compreensível, as pessoas precisam de dividendos para fazer seus gastos, só que é muito importante que as pessoas entendam da onde que vem esse dividendo. No caso da empresa, vem das concessões, que é um negócio relativamente estável durante o período da concessão, só que depois da concessão, essa receita, em muitos casos, vai para zero. E eu acredito que boa parte dos investidores tomaram sua decisão de investimento sem ter conhecimento disso. Por conta disso, as ações dela subiram talvez mais do que deveriam. E agora o investidor ele se vê nesse dilema, né, do o que fazer. Quanto à empresa, ela tem um endividamento que nem acho que é muito alto, mas ela tem um endividamento. Tem essa questão das concessões e a dúvida que fica é o que fazer. Nos últimos tempos tem acontecido leilões de transmissão que a empresa poderia ter participado. Eu acredito que até tomou a decisão sábia de não entrar. Os leilões estavam sendo muito disputados, provavelmente esse também vai ser. E às vezes é melhor não fazer um negócio do que fazer um mau negócio. Então, a empresa nos próximos anos, se não tiver leilões pouco disputados, como foram alguns lá em 2016, provavelmente é uma empresa que vai ter receitas cada vez menores e, consequentemente, dividendos menores. Não necessariamente isso é ruim. Pior ainda seria se a empresa fizesse maus negócios, entrasse em projetos que a rentabilidade não iria vir. Agora, tem muito investidor que está ignorando isso, está olhando os dividendos dos últimos 12 meses e acha que vai ser assim nos próximos 12 anos. Provavelmente, esses investidores vão se decepcionar ao longo do tempo. Perfeito. Então, basicamente, esse patamar, enquanto a gente está gravando esse vídeo ali, segundo os dados do Status Invest, hoje a Taesa paga ali pouco menos de 6,5% de yield, né, com 2,20 pagos por ação ali em 12 meses. Então, a expectativa é de que esse patamar de dividendos ele caia um pouco, né, ou pelo menos se estabilize, ou que a empresa tenha um pouco mais de dificuldade de manter esse nível, né? A minha preocupação não é nem nos próximos anos, Edu, é como fica do 7º ano para frente. Eu acredito que nem a administração da companhia deve ter essa resposta nesse momento, mesmo porque a partir dali só vai ter novas receitas caso novas concessões sejam ganhas. E porque a resposta para essa pergunta está no futuro, ninguém tem a resposta. Agora, a pior coisa que o investidor pode fazer é achar que ele tem essa resposta olhando para o passado, que eu vejo esse erro sendo cometido de maneira comum. As pessoas acham que concessão dura para sempre. As pessoas elas olham os dividendos dos últimos meses,
perpetuam, acham que vai ser assim para sempre e se esquecem do que estão comprando, que é um ativo de uma concessão que tem começo, meio e fim. Perfeito. E você tocou num ponto que eu acho que é muito relevante, que é a questão do prazo ali, né? Da questão média, porque a gente fala de setor elétrico, tem essa questão da previsibilidade da receita, né? A gente vê nas apresentações de resultados, sempre tem projeções de muito longo prazo, né? Como se fossem concessões de muitos anos. Quais caminhos que a Taesa pode tomar para... eu sei que é difícil se colocar no lugar do executivo, digamos assim, né? Mas que caminhos que a empresa poderia tomar para lidar com essa sinuca de bico hoje? Não é difícil existir uma possibilidade em que ela não tenha que reduzir dividendos ou que ela não tenha que sofrer um pouco para lidar com essa situação que ela tem, né? Ainda mais com os leilões que você comentou que são extremamente competitivos e que eventualmente podem forçar ela a ter que pagar mais caro do que ela deveria para um ativo, né? Bom, pensando aqui, se eu tivesse no conselho da empresa, quais são as alternativas existentes? Entrar nos leilões. O problema disso é que os leilões estão muito disputados. Se o leilão é muito disputado, provavelmente não vai ser um bom negócio para a empresa. Às vezes o melhor negócio é você não fazer neste caso. Fazer fusão e aquisição, esse também é um mercado concorrido. Você tem uma empresa como a Eletrobras, que tem sido bastante vocal, que está olhando oportunidades de negócio, e a Eletrobras é difícil competir com ela, porque é a empresa que tem mais sinergia, a empresa que tem mais balanço, é a maior empresa de energia do Brasil. Então, fusão e aquisição nesse segmento também não é fácil. Outro caminho é não fazer nada, que eu hoje acho que é o melhor caminho. Continuar distribuindo dividendos e, eventualmente, você vai ser sócio de uma empresa menor, mas que entregou uma rentabilidade total melhor do que se tivesse feito negócios ruins. Em termos de endividamento, que foi a justificativa ali do presidente para não participar desse leilão, né? A Taesa está ali com, acho que entre 3 e 3,5 de dívida líquida por EBITDA, ou seja, a dívida líquida dela é cerca de 3 vezes e meia maior do que o que ela gera de EBITDA. E tem um pessoal que espera que isso até suba um pouco nos próximos anos, né? A gente conversa com o pessoal, meio que todo mundo que a gente entrevista lá no Suno Notícias comenta que espera que fique entre 3,5 e 4 vezes EBITDA. Você comentou sobre esse patamar em uma das perguntas anteriores. Você considera que esse é um patamar pouco saudável? Ele é, para uma companhia elétrica, ele é pouco saudável? A gente sabe que ele é, pelo menos, o maior dentre os pares, né? Não tem nenhuma transmissora de energia que tenha uma alavancagem tão grande. No Brasil, ter um patamar acima de 3 vezes é um sinal de alerta, né? Ainda mais uma empresa que já tem uma certa maturidade. Às vezes, por exemplo, em empresas de celulose, tem uma outra empresa que está 3 vezes e meia dívida líquida EBITDA, mas estão em períodos de investimento. Quando termina esse período de investimento, aquele investimento começa a gerar caixa e com isso o endividamento cai. Não é o caso da Taesa. Então, é um outro ponto de atenção, o endividamento da companhia. Perfeito. E acho que para fechar aqui também, acho que um ponto que é muito relevante, que acho que o pessoal toca bastante quando o assunto é Taesa, é a questão do preço, né? No momento que a gente grava esse vídeo, ela está ali sendo negociada na casa dos R$35. Tem muita gente que acha ela uma empresa muito boa, mas que ela está num preço muito justo. Então é difícil de entrar, considera que ela não está num preço bom de entrada. Como é que você enxerga o patamar de preço da Taesa hoje? A gente tem um time de análise muito competente aqui na Suno. O setor elétrico é um setor que historicamente a gente sempre teve bons acertos, ENDE, Energias do Brasil, a própria Taesa, a Alupar, a Eletrobras, entre outras. E a gente acredita hoje que existem alternativas melhores em termos de risco-retorno nesse segmento. Então, muito obrigado, Edu. E eu queria lembrar que nós estamos estendendo o período de aniversário da Suno. Se você quer ter acesso a esse time de análise que é vencedor, que entrega resultados acima da média do mercado, esse é o momento. O aniversário da Suno é a chance de você se tornar assinante ou, quem sabe, renovar seu vínculo conosco em condições ultra especiais, tá bom? Vou botar o link aqui na descrição. Não deixe para depois. Beijo grande.